A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições bíblicas Betel Dominical, Sala dos Adultos. Como sempre fazemos, vamos nos lembrar do tema Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma. Milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 11, que vai ser ministrada nas igrejas no dia 14 de setembro de 2025, está sob o tema A Vitória sobre a Morte. Jesus ressuscita Lázaro. Antes de mais nada, eu gostaria também de pedir a você, primeiramente, agradecer, mas pedir a você que puder, se você puder curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, nos ajudar a divulgar este canal. Por favor, você é peça fundamental neste trabalho. Obviamente, graças a Deus e também a cada um de vocês, temos chegados a números, vamos dizer assim, impensáveis, mas graças a Deus o Senhor tem nos abençoado através da tua vida. Então, se você puder se inscrever, comentar, compartilhar, nos ajude a espalhar a palavra do Senhor através da Escola Bíblica Dominical Online, tá bem? Então, como eu disse, lição de número 11, já falei também sobre o tema A Vitória sobre a Morte, Jesus ressuscita Lázaro. Este é o tema da lição que nós vamos ministrar neste momento, tá bem? O texto áureo se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 20, o versículo de número 9. O versículo de número 9 que diz: porque ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitasse dos mortos. A verdade aplicada, a ressurreição de Jesus Cristo é a segurança daquele que crê no Evangelho e o fundamento da esperança cristã. Os objetivos da lição são três. O primeiro, compreender que a crucificação e a morte não venceram o Filho de Deus. 2, identificar as evidências da ressurreição do Filho de Deus. E o terceiro objetivo, ressaltar que houve testemunhas da ressurreição do Filho de Deus. Aqui estão os objetivos e nós vamos então para o motivo de oração. O motivo de oração, como sempre lemos, oramos para que sejamos gratos pelo Filho de Deus ter ressuscitado dos mortos. O esboço da lição, nós temos a introdução, né? O segundo, nós temos o primeiro tópico, que é a prisão do Filho de Deus. O segundo tópico da lição, Jesus ressuscitou. O terceiro tópico, as testemunhas da ressurreição, e a conclusão da lição. Tá bem? Então, como sempre fazemos, nós teremos então a palavra, o assunto ressurreição, em dois momentos. O escritor ele usa a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, tanto na vida de Lázaro, né? Quer dizer, na vida daqueles que o rodearam. O Senhor, ele demonstrou esta vitória, e também na sua própria ressurreição. Por isso nós temos então a verdade aplicada, como nós leremos mais adiante. Então veremos aí esta vitória tanto na vida daqueles que o seguiam, dos que creram, e também a sua própria ressurreição, a ressurreição do Filho de Deus. Não poderíamos falar sobre a vitória, ou falar sobre vitória acima de um momento tão importante na vida do ser humano e também para a vida do cristianismo, se nós não compararmos com outras religiões, com outras filosofias. Não tem como entendermos a ressurreição, tá bem? No caso de Lázaro, obviamente nós temos uma ressurreição, uma ressuscitação, que Lázaro, obviamente, assim como outros que ressuscitaram, eles tornam a viver, mas no mesmo corpo, e, obviamente, depois eles têm também a sua morte. Eles não vão ficar vivos para sempre. E a ressurreição no termo de transformação da vida para uma vida nova, uma vida eterna, transformação do corpo. Jesus Cristo tem na sua morte e ressurreição
a transformação do seu corpo físico, como vimos, para o seu corpo eterno, que não era limitado às leis da natureza terrestre, humana, e assim consecutivamente. Como eu disse, nós não conseguimos falar sobre a vitória de Jesus Cristo sobre a morte, não, se não compararmos com outras religiões. Obviamente, quando olhamos para as outras religiões, eles não têm o que fazer, veja, com a morte, e nem o que fazer com o assunto, e nem o destino que é dado, vamos dizer assim, àquele que morre. Tá bem? Por quê? Porque quando nós olhamos em todas as religiões, para isto você precisa. O cristianismo ele tem dois caminhos para além da morte. Primeiro, ou você vai para o céu, se você for um servo de Deus, ou você vai para o inferno se você negá-lo, se você rejeitá-lo. As outras religiões não têm, eles não têm um destino, porque eles precisariam criar um inferno, eles precisariam aceitar a ideia de uma perdição eterna, e eles não têm. Quando olhamos para todas as religiões, ele não vai falar de inferno, ninguém fala de inferno, ninguém fala do destino eterno da alma, ninguém fala para onde vamos a vida após a morte, vamos dizer assim. Nenhuma religião traz esta solução. A única que traz é o cristianismo. Tanto o destino eterno da alma que aceita Cristo, quanto aquela que o rejeita, ele tem destino. Ambos os casos têm um destino, ou o céu ou o inferno. Tá bem? Quer dizer, fala-se depois da morte. Quando olhamos para outras religiões, outras filosofias, nós não temos este assunto. Encerra-se com a morte. Alguns apresentam um tipo de revida, de reencarnação, e, logicamente, depois de alguma coisa, algumas vezes vai se tornar repetitivo, e eles vão enviar aí para um nirvana, para um esquecimento, para um vazio, porque não existe a ideia de céu, não existe a ideia de inferno. 2, nós vamos ver que o único, não criador de religião, mas o único da história das religiões, o único que ressuscita dos mortos e volta a ser a sua posição divina, que é o combate que nós temos no Evangelho de João e nos demais escritos do Novo Testamento, é Jesus Cristo. Todos os grandes líderes, todos os propagadores das grandes religiões mundiais, em todos os sentidos, sejam elas filosóficas, religiões animistas e assim, todos eles morreram e estão ainda enterrados. Estão ali, seus ossos, seus restos mortais ainda estão no mesmo lugar. O único lugar em que houve um brado e que este brado repercute nas nossas vidas é este brado. Quando as mulheres perguntam para os anjos e dizem, até alguém por não conhecer a Cristo, ainda como nós lemos aqui, eles não sabiam desta referência, eles vão perguntar, onde o puseste? E a resposta é esta, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então, este é um divisor de águas entre o cristianismo bíblico, e as demais religiões. Tá bom? Então, a vitória sobre a morte constitui-se por quê? Veja que a morte ela é apresentada como um inimigo, o inimigo do homem. Tá? Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão. Quando vemos no capítulo 6 de Romanos, ele diz que o pagamento do pecado é o quê? É a morte. Então, veja que a morte ela traz a ideia de um castigo, ela traz a ideia de algo que acontece, que vem quando olhamos para Adão e para Eva, nós não temos este conceito, como Deus faria, o que aconteceria, eu também não sei. Talvez alguém possa se arriscar a trazer uma ideia, mas eu não sei. Tá bem? Então, veja, este inimigo agora, fazendo parte da vida do homem, entrando na vida do homem por causa do pecado, ele constitui-se um inimigo. Quando olhamos para a doutrina bíblica, né, da martiologia, nós vamos ver que a morte
ela é um inimigo a ser vencido. Porém, veja, o homem não pode vencer a morte. Por quê? Porque agora ele tornou-se um ser. Veja, a Bíblia também não diz que Adão e Eva seriam imortais, tá? Mas no princípio nós vemos que a longevidade, quer dizer, a vida longa do ser humano, era uma ideia, e ela foi acontecendo até determinado período, e depois disso os homens foi diminuindo esta longevidade, estes anos significativos de vida do ser humano. Tá bem? Foi, né, o nascimento e a morte. Então não poderíamos falar sobre uma vitória se não vermos a morte como um oponente. A morte como um oponente. Porém, esta vitória, ela vem somente através de quem? Através de Cristo. Através de Cristo. E quando nós olhamos para a verdade aplicada, nós vemos que a ressurreição de Jesus Cristo é a segurança e o fundamento, tá bem? E o fundamento do quê? Da esperança cristã. Qual é a esperança? Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é a vida eterna. A nossa esperança, como diz o hino da harpa cristã, é a sua vinda. A nossa esperança, tudo quando falamos sobre esperança cristã, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um dia nós termos esta vida eterna. Então, o que nos assegura a ideia de termos uma vida eterna? O que nos assegura, para o cristianismo, o que assegura a questão da vida eterna é o quê? Qual é a segurança? Qual é o fundamento? É a ressurreição. Ora, por isso eu ressaltei a questão de, no cristianismo, a única ideia de ressurreição e a ressurreição do seu, vamos chamar de líder por enquanto, do seu propagador, no nosso caso, o Senhor Jesus Cristo, ela nos traz o quê? Ela nos traz esta segurança e fundamento, também fundamento. Segurança para crer e fundamento para pregar, para viver. Também nós temos uma base, nós temos um fundamento e nós temos uma segurança para poder fazer isto. O que nos dá tudo isto? A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, como eu já disse em outras vezes, e todos os professores vão falar sobre isso, se não há ressurreição de Cristo, o cristianismo seria mais uma religião, talvez até mais uma filosofia, uma extensão de uma outra religião. Mas não. O diferencial do cristianismo bíblico para todas as outras religiões é que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou. E como que nós vamos olhar? A partir do que nós vamos apresentar estes fatos? Qual é a ideia? Primeiro, é identificar as evidências, quer dizer, os fatos da ressurreição do Filho de Deus. O que é que comprova? Para que nós apresentemos algo e para que este algo seja crido e seja também aceito e esperado, é necessário que nós apresentemos fatos. Não adianta eu somente trazer argumentos, argumentações, também pensamentos, ilações. Não, eu preciso de fatos. Quando nós olhamos na leitura total, nós vamos ver nós teremos muitos fatos, fatos sobejos que nos garantem a ressurreição. A ressurreição de seu Senhor Jesus Cristo, ela é verdadeira, tá bem? Porque antes da sua ressurreição, ele também havia ressuscitado outros mortos, né? Nós temos a menina Tabita, nós temos a lição nos diz sobre Lázaro. Nós vamos ver nós teremos muitos elementos que nos darão estas evidências. E nós conseguiremos identificar. Identificar como? Através do relato bíblico. Tá bem? Quando nós vamos mais adiante, este é o segundo objetivo, identificar as evidências da ressurreição, quer dizer, são aqueles fatos que nos garantem, que comprovam, tá? Que não conseguiram, apesar de toda a tentativa, eles não conseguiram derrubar este fato, que Cristo ressuscitou. Foi inventado histórias, foram inventadas mentiras, foram pagos subornos, foram pagos pessoas, mas no decorrer da história,
nós vamos ver que nada disso se sustentou diante da realidade. Qual é a realidade? Jesus Cristo ressuscitou, tá bem? E com isso ele nos garante a esperança cristã, porque ressuscitou e ele vai voltar para nos buscar, para levar a sua igreja, a sua noiva, um povo especial, zeloso e de boas obras. Tá bem? Quando nós vamos mais adiante, nós vemos na introdução da lição, e eu separei esta parte da introdução, que diz assim: estes acontecimentos fazem parte do desenvolvimento, veja, de um desenvolvimento, quer dizer, existiram acontecimentos que traçaram uma linha, né, a linha tão tanto quanto imperfeita, que traçaram uma linha de um desenvolvimento do perfeito plano divino da redenção. O que é isto? Nós estamos falando aqui na introdução das aparições, tá bem? Ou, antes disso, nós temos o quê? Nós temos a história em si, nós temos o nascimento do Senhor Jesus Cristo, nós temos o seu desenvolvimento, nós temos o início do seu ministério aos 30 anos, nós temos as perseguições, nós temos a sua prisão, nós temos a sua condenação, tá? Que pelos padrões até do tempo foram tidas como irregulares, tá? Como irregulares. Teve o seu julgamento, a sua condenação, tá? Foi dado o veredito da sua condenação, o tipo de morte que lhe foi dado e um sepultamento. Então, nós temos acontecimentos. Nós vemos que não é uma coisa que salta no tempo, que pula fases, pula etapas. Não, nós temos todas as etapas, tanto da vida, quanto da morte, quanto da ressurreição. Então, nós temos aqui que estes acontecimentos, quer dizer, todo o acontecimento que antecede a morte e depois, tanto também os acontecimentos, os que antecedem e os que precedem a morte. No caso que nós estamos falando, o que precede a morte é a ressurreição. O que a antecede são todos os fatos de sua vida, tanto quanto viveu 100% homem, 100% Deus. Tá bem? Quando nós vamos mais adiante, então esses acontecimentos já estavam previstos nas Escrituras e fazem parte, já estavam previstos nas Escrituras. O que isto quer dizer? É que quando nós olhamos desde antes do nascimento, podemos dizer assim, do nascimento, da encarnação do Verbo, nós já temos os profetas, a encarnação, nós já temos os profetas, nós temos os juízes, nós temos, se formos até o Gênesis, dos primeiros capítulos, nós já temos, então, evidências tanto da existência quanto da luta deste bem contra o mal e a vitória de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós olhamos quando o Senhor prepara um cordeiro para expiar o pecado dos nossos primeiros pais. Eles tentaram humanamente encobrir ou justificar o seu pecado, e o Senhor Deus mostrou que não era bem desta maneira, dentro do plano perfeito. Por quê? O desenvolvimento perfeito é por causa também de um plano divino perfeito da redenção do homem. Então, se fosse para ser perfeito, não poderia ser folhas de parreira. Precisaria ser o quê? Algo que representasse a ideia de redenção, de remissão, de salvação, de resgate, de purificação. E para que isto acontecesse, um justo foi executado, um inocente foi executado, para que Adão e Eva tivessem o seu pecado expiado, coberto. No caso, cobertura, quer dizer, o animal foi sacrificado e foi-lhe feito roupas, ambos, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, nós vemos que, veja, quando pensamos tanto antes quanto depois, ou quando pensamos no plano divino de redenção na sua totalidade, nós temos que pensar na perfeição. Tá? Deveria ser cumprido nos mínimos detalhes. Para quê? Para que tanto apresentasse fatos para a historicidade, para a história, e também não deixasse nada de lado
para que o inimigo não houvesse, não tivesse como acusar ou como levantar, como ele tentou fazer na questão de Jó. Ele chega lá e diz que Jó só é crente porque Deus o abençoa. Aí ele tira tudo que Jó tem. E simplesmente Jó continua fiel a Deus. O Senhor, ele volta novamente e diz: tu tira tudo que ele tem, tira até a sua saúde, tudo que o homem tem, ele dará pela sua saúde, pela sua vida. E o Senhor diz a ele: olha, toque, então pode tocar na carne, mas não toque na alma. Então veja que em todo momento nós vamos ver que o plano traçado veja, que tudo isto é para a redenção do ser humano, para a redenção do ser humano, para a salvação, para a remissão, para o resgate do ser humano. Mas esse plano começa após o pecado, a queda dos primeiros a queda dos primeiros homens? Não, este plano ele foi traçado na eternidade. Isso já estava tudo diante de Deus. Deus, como nós sempre dizemos, não é pego de surpresa em nenhum momento da história, em nenhum momento, em nenhum acontecimento. Bem, então nós vemos aqui, nós já temos a ideia da vitória sobre a morte, nós temos aqui a segurança e o fundamento da nossa esperança cristã, que é a ressurreição, e já estamos começando a identificar as evidências da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem antes, obviamente, nós temos uma ideia mais macro, né? Uma ideia mais abrangente, maior do porquê de tudo isto. Tudo isto faz parte do desenvolvimento perfeito do plano divino de redenção. Como eu disse, traçado antes da fundação do mundo. Quando olhamos para o ponto de número 1, nós vamos falar sobre a prisão do Filho de Deus. Tudo agora, este evento, nós vamos a partir do quê? Do momento em que os homens, com permissão, nós vamos ver, com a permissão de Deus, é o tempo que deve acontecer, porque outras vezes nós vamos ver o Senhor não se esquivando, mas simplesmente saindo dos lugares onde queriam obter a sua prisão. Ele simplesmente saiu. Mas agora não, agora é o momento em que a história, o desenrolar, o desenvolvimento perfeito, ele precisa deste momento. Qual o momento? Começando com a prisão, com o aprisionamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a prisão do Filho de Deus. A parte da introdução, ela está bastante clara, bem discorrida, maravilhosamente discorrida nas nossas lições, e eu gostaria de começar pelo ponto de número 1, a falar da prisão do Filho de Deus. Ponto 1, o Filho de Deus é julgado. Tá? Como eu disse lá no início, existiram, juridicamente, até naquele tempo, muitos erros, muitos equívocos, se extrapolou, se foi além da lei. Tá? Aquilo que a lei exigia, tanto a lei dos homens, tanto a lei romana, tudo foi feito às pressas, a toque de caixa. Por quê? Porque eles queriam a extinção de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles precisavam. Então, nós vamos, o que leva os seres humanos, principalmente olhando para os religiosos, né? Os religiosos judaicos, né? Os religiosos, e nós temos também o governo, né? Que é o governo romano. Ambos participam deste momento que nós precisamos olhar, muito obviamente, quando nós nos deparamos com a história de Cristo daqui para frente, nós temos a tendência de não só nos entristecermos, mas nos irritarmos, queremos justiça, queremos fazer como João e seu irmão, né? Os filhos do trovão, os Boanerges, os filhos do trovão. Nós queremos expressar a nossa indignação, a nossa vontade, o nosso desejo, mas prestemos bem atenção, mais teria motivos Deus de agir dentro do que nós pensamos do que nós. E o Senhor simplesmente, ele assiste, não impassivamente, mas ele assiste calmamente o seu plano, porque era necessário. Era necessário. Quando nós olhamos desde o primeiro livro, como eu já citei, Gênesis, nós vamos ver o justo morrendo pelo injusto, o inocente pagando pelo culpado, que são os sacrifícios que nós vemos dentro da religião judaica desde o princípio. Era necessário que o sangue inocente fosse derramado para a remissão de pecados.
tá bem? Para a remissão de pecados. Então, o que levou, veja, a este ápice, que é agora a questão do julgamento? Simplesmente o ciúmes. Como nós já vimos em outras lições, nós temos, né, o egoísmo, o egocentrismo romano dos seus imperadores e a inveja de quem? Dos religiosos judaicos, porque eles estão vendo que esta religião, nós já falamos sobre isso em outras aulas, que aquela religião já estava ficando para trás, estava perdendo terreno, a lei, aquela questão, aquele viver para Deus, do jeito como eles queriam viver, estava se tornando ultrapassado, e por isso nós chamamos de boas novas. Essa boa nova que fez grandes líderes religiosos judaicos, hebreus, descendentes de Abraão, a se voltarem para a lei, não contra a lei, mas darem as costas para agora aceitarem as boas novas de nosso Senhor Jesus Cristo, como nós já vimos também em outras lições. Então, o julgamento do Filho de Deus foi algo injusto e perverso. Perverso, porque já estava tudo combinado, né? Como nós vemos em muitas vezes que o homem tenta apresentar justificativas para a sua ação, para a sua lei. Aqui, no caso, nós temos injusto, por quê? Várias coisas. A começar pelo horário, o Senhor ele passa a noite sendo julgado. O que, né, nós vemos até nos filmes, nós vemos esta questão. Em determinado momento, o juiz fala, 17 horas da tarde, então vamos entrar num recesso, vamos descansar. Não houve isso, não houve. Perverso porque, veja, a opressão psicológica, física, imposta sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre o seu corpo. Aí você pode dizer, mas como Deus ele poderia ter acabado em segundos com tudo aquilo. Porém, vamos nos lembrar novamente do plano divino de redenção. Para que fosse perfeito, ele deveria obedecer todas as regras, todas as normas da lei. E é o que está acontecendo. Veja, ninguém está falando que o coração do pai não está doendo ao ver o filho, mas naquele estado. Porém, dependia as nossas vidas, a nossa salvação, a segurança e fundamento a nossa esperança cristã dependia daquele momento. Então, vamos dizer assim, doía no coração do pai, mas ele olhava para nós. Doía fisicamente no filho, no coração do filho, toda aquela injustiça, toda aquela ingratidão, toda aquela perversidade, mas ele estava olhando para nós. Por quê? Porque ele estava pensando no plano divino de redenção. Veja que a redenção não é para o Pai, a redenção não é para o Filho, a redenção não é para o Espírito Santo, mas para o ser humano, a coroa da criação. Obviamente que a natureza também geme e aguarda o dia. Qual o dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo? Aí, veja, a redenção será completa, estará no seu ponto completo. Então, nós vemos o que foi levado, tanto o egoísmo romano, quanto a inveja, o ciúme dos religiosos judaicos. Não eram todos os judeus, assim como hoje também não são todas as pessoas, mas uma maioria, e principalmente uma maioria influente, influente, que levou, né, que se tornou enciumada, né, enciumada, porque aqui é um poder que aparentemente vê alguém que consegue se levantar e se colocar entre os Césares, se colocar entre os governadores romanos e também alguém agora que se apresenta como filho de Deus e a turba, a multidão, começa a segui-lo e abandonar a velha religião, os velhos costumes desta religião. Então, isto ocasionou o quê? O ciúme, a inveja, a perseguição vem por causa disso. Tanto é que há um conluio entre estas duas partes, né? Os judeus, os religiosos judeus julgam e condenam, mas quem executa é quem? Os romanos. Tá bem? Por quê? A nossa lei não permite, a nossa religião não permite, a nossa não sei o quê, então façam vocês, porque vocês são cruéis mesmo. Mas, na realidade, quem pôs a arma na mão do romano foram os judeus.
religiosos judeus, políticos judeus, como nós vimos em outras aulas. Tá bem? O ponto de número 1, 2, nós temos aqui, agora após a condenação, veja, um julgamento injusto, perverso, nós temos uma condenação mais perversa ainda, porque além de ter passado a noite apanhando, acordado, sendo julgado, agora o dia já começa também desta mesma maneira, porque ele vai ser preparado para a cruz. Veja, o cordeiro está sendo preparado para o matador. Tá? Ali vai agora a coroa de espinhos, agora vai toda aquela fraqueza, tudo aquilo que ele passou à noite, e uma pesadíssima cruz lhe é imposta. Obviamente que quando olhamos para a cruz, nós vemos dois pesos sobre ela, tanto o seu peso físico, da sua constituição de madeiras espessas, de madeira pesada, também alguns calculam aí mais de 100 quilos aquela cruz, tá bem? E assome-se a isto os nossos pecados, principalmente os meus pecados, o que deixou a cruz muito mais pesada. O que deixa a cruz muito mais pesada são os meus e os seus, são os nossos pecados sobre ela. Então nós temos aqui agora a crucificação, quer dizer, vai ser posto agora sobre ele todo o nosso pecado. Isaías 53 descreve maravilhosamente este período, este acontecimento, este evento. Tá? Mas em tal ponto ele vai dizer assim, mas ele tomou sobre si, ele tomou, não foi lhe imposto algo. Quando olhamos também, veja, se ele quisesse ter recusado a cruz, ele teria, mas não, ele simplesmente aceita. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas falhas. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E sob suas pisaduras fomos sarados. Então vamos sempre partir, vamos sempre nos lembrar da ideia de que todo este acontecimento não é imposto humanamente falando. Aparentemente, sim. Porém, cada passo agora ele foi cuidadosamente tratado, né? Traçado neste desenvolvimento de um plano divino, e ele foi aceito por Cristo. Então, Cristo tomou sobre si. Ele simplesmente coloca sobre ele a cruz. Mas fizeram isso, fizeram aquilo, mas tudo está no plano de Deus, e o Senhor aceitou calado. Aceitou calado. Ele aceitou tudo aquilo por amor, por amar você, como dizia Cassiano, por amar você, por amar a mim. O Senhor aceita tudo aquilo, tudo que é imposto, tanto pelos religiosos hebreus, hebraicos, judeus, e quanto também para os políticos, né? A turba romana também. Tá? Então, não podemos nos esquecer de que o motivo que levou Jesus a ser crucificado foram nossos pecados. Então, se vamos encontrar um culpado para tudo isto, somos nós. Fomos nós quem colocamos aquela cruz sobre Cristo. Fomos nós quem colocamos a coroa de espinho. Fomos nós quem o pregamos. Foram os nossos pecados que pregaram Cristo na cruz. Foram os nossos pecados. Tudo isso. Mas culpa do romano, culpa do judeu. Não. Principalmente foi culpa nossa. Porque, veja, não podemos nos esquecer de que o motivo, a razão, a causa que levou Jesus a ser crucificado foram os nossos pecados. Foram os nossos pecados. Tá bem? E ele precisaria, porque quando nós olhamos lá no começo, no deserto, nós vamos ver, nós temos a história, né? Nós temos a história dos cordeiros sacrificados, dos sacrifícios cruentos, e eu me lembrava também da história daquele que levava de um dos animais que era colocado no deserto. Ele era confessado os pecados e ia chamar. É por isso que nós temos a frase bode expiatório. Então ele simplesmente era largado, abandonado no deserto. E ele levava a ideia de, eu não estou comparando Jesus Cristo com o bode, tá bem? Eu só me lembrei da história, talvez não precisaria nem ter citado. Mas nós vamos olhar desde o princípio que a necessidade de um justo, tá? Por causa do injusto, a necessidade de um justo. Por causa de um culpado, de culpados, a necessidade de um inocente. Porque não poderia ser outro culpado, não poderia ser outro
injusto para morrer por nós. Por isso a Bíblia diz assim, eu olhei para a terra e não vi um justo sequer. Então, olhou para o céu, o Senhor olhou para a sua destra, olhou para o seu lado e ele viu o seu filho. E o filho agora é o Cordeiro, como diz João no capítulo de número, Evangelho de João, o capítulo de número 1, o versículo de número 21. Quando ele está batizando, João Batista está batizando no Jordão, não sei de qual dos dois lados o Senhor veio, e ele olha e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o motivo de ele ser o Cordeiro que vai ser imolado, vejo um homem na cruz, imolado a derramar sangue por meus pecados. É o Cordeiro de Deus, imolado, preparado, não lembro, que por mim sofre grandíssima dor. Veja que apesar da dor, não se emite sons. O Senhor, ele vai calado, como diz Isaías 53, ele vai calado ao matador. Ponto de número 3, a morte. Então nós tivemos o julgamento, a crucificação e agora a morte. Tá bem? Quando falamos da morte, nós temos que pensar nas duas naturezas divinas, tanto a humana, 100%, quanto a divina. Divinamente falando, se o Senhor quisesse, ele estaria pendurado na cruz até hoje. Estava lá olhando de boa, porque Deus não morre. Então, aqui, quando pensamos em morte, nós temos que pensar no quê? Assim como ele toma voluntariamente, aqui ele entrega voluntariamente a sua vida. Tá bem? Ninguém tinha o poder de matar, tá? Nem que fosse a crucificação. Veja, humanos, houve na história, alguns comentam, também que houveram crucificados que demoraram 15 dias, 10 dias, por isso lhes quebravam os joelhos e uma infinidade de aflições para que ele morresse logo. Alguns começavam até a ser comidos pelas aves de rapina, seus olhos, e assim sucessivamente. Mas quando chega até Pilatos, né, a notícia de que o Senhor havia partido já, ele olha estupefato e ele diz, mas já nós crucificamos ele hoje, não tem 3 horas, 4 horas, 5 horas que ele foi crucificado, ele já está morto. Aí, por isso, a ideia de alguém ir lá e perfurar o seu lado, para ver se, né, vai que ele está vivo ainda, perfura o lado para ter a certeza de que ele realmente está morto. Então, vamos lá. Humanamente falando, então ele está morto. Tá bem? Então, nós temos os acontecimentos se desenrolando, nós temos aqui o julgamento, nós temos aqui a crucificação, né, que é a causa do julgamento, e aqui nós temos agora o Senhor entregando no momento do sacrifício. Aquela hora, quando Jesus Cristo disse, está consumado, era o horário do sacrifício da tarde dos judeus. Era o horário do sacrifício. Veja que tudo combina. Não tinha como o Senhor dizer assim, ele simplesmente morrer bem na hora do sacrifício. Veja, da sexta-feira, tendo em vista que ela terminaria às 18 horas da noite, tá? E duraria até às 6 horas da manhã do outro dia. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele morre na hora, ele entrega a sua vida na hora da entrega dos sacrifícios lá no templo. Quando olhamos para o passado, lá no tabernáculo, porque tudo tinha um horário, tinha tudo, o horário de oração, o horário de sacrifício, o horário do culto, vamos dizer, das liturgias. Mas quando olhamos aqui, veja, o Filho de Deus foi crucificado e a sua morte consumou. Consumou o quê? Veja, naquela exigência de um cordeiro pascal, sacrificial, voluntário, redentor, nós olhamos para que um sacrifício substitutivo. Então, este momento, dentro do plano divino perfeito, divino de redenção, a morte do Senhor Jesus Cristo consuma este momento da encarnação do Verbo. Então, aqui ele tem o plano, a consumação. Veja que nós temos o desenvolvimento e aqui nós temos, se olharmos numa linha, nós temos, então, a concepção do plano antes da fundação. Lá no princípio, o Senhor já havia sido ofertado como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo.
Veja, lá no princípio, ouvimos, continuando esta linha de acontecimentos, agora nós temos aqui a sua encarnação, a sua vida, o seu crescimento, nós temos aqui o seu julgamento, nós temos a sua crucificação, e aqui nós temos o desenvolvimento, nós temos o plano criado, feito, desenvolvido, aqui nós temos ele sendo desenrolado na história, e aqui nós temos o seu ápice, o que culmina o plano divino de redenção, que é o que consuma, é o que? A morte. Por isto o brado está consumado. Aquilo que o Senhor colocou no plano divino, aquilo que Deus Pai colocou no plano divino e colocou Deus Filho como cordeiro sacrificial, agora está consumado. Veja, não tem mais nada que possa ser feito para a salvação, para o plano divino, para a redenção do ser humano. É por isso que é uma ofensa a Deus quando nós tentamos, por meios humanos, vamos dizer assim, tanto através da lei, como nós estamos vendo também nas lições bíblicas da CPAD, e aqui, quando nós tentamos ajudar Deus, quando nós pensamos que o plano salvífico desenvolvido na eternidade, tá bom? Pensado na eternidade, desenvolvido através da encarnação e morte, consumado na morte, e agora nós vamos para a ressurreição, nós ofendemos Deus, porque tudo o que divinamente era exigido e possivelmente poderia, e até impossível, poderia ser feito para a nossa redenção, a Santíssima Trindade fez por nós. Deus Pai, Deus Filho, agora é o Cordeiro Sacrificial que vai ressuscitar, e depois ele vai dizer, se eu não for, ele não vem. Ele vai nos enviar o divino Espírito Santo, Deus Espírito Santo, para estar conosco, tá bom? Então nós estamos andando dentro deste plano de redenção, sobre esta vitória. Estamos falando sobre esta vitória. No ponto de número 2, nós temos que Jesus ressuscitou. Veja que não há, por parte de Deus, uma questão mais espalafatosa, mais chamativa, simplesmente porque tudo aquilo que Deus desenvolveu para a nossa redenção, nós devemos aceitar pela fé. Nada é forçado, não é por força, não é por violência, mas pela fé. Porém, veja, para aqueles que querem debater, para aqueles que querem entender, existem os fatos. Tá bem? Veja que para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, para o povo escolhido de Deus, para aqueles que fazem parte da noiva do Cordeiro, é ponto consumado para nós. Mas existem aqueles que vão precisar de um pouco mais de tempo, um pouco mais... Veja, nós vamos ver Filipe correndo atrás da carruagem do eunuco de Candace, da rainha de Candace, porque aquele homem leu, mas não entendia. Ele precisava que alguém explanasse, para que alguém explicasse aquilo que ele estava lendo. E Filipe fez isso muito bem, a tal ponto de ele ver a água, pedir o batismo e o Senhor arrebatar o evangelista, vamos dizer assim, para outro canto. Tá bem? E ele não, a Bíblia diz, e ele não foi mais achado. E o eunuco, ele segue o seu caminho. Você veja, desde o plano de salvação, mas o que isto tem a ver, irmão Maurício, com o plano de salvação? Historicamente, disse que este eunuco, ele leva o evangelho para o continente africano. Candace, obviamente, para o continente africano. Ele evangeliza, ele leva a mensagem, as boas novas de Cristo para o continente africano. Veja que Deus, ele vai desenvolvendo, o Senhor, ele vai desenvolvendo, ele vai levando a bom termo o seu plano para que a redenção chegue, alcance em vários lugares, como nós vamos ver também em Atos 1:8 e assim sucessivamente. Tá bem? Então, a crucificação, veja que o que consuma na terra, veja que o plano de redenção continua,
está continuado, foi antes de Cristo, continua, foi em Cristo consumado na sua morte. Lembra, vou lembrar novamente aqui, ele entrega a sua vida, aqui ele assume, ele toma sobre si a nossa cruz e aqui ele entrega a sua vida. Ninguém, o Senhor Jesus Cristo diz, ninguém pode tomá-la de mim, ninguém pode tomar a minha vida, ninguém pode tirar a minha vida. Eu vou entregá-la voluntariamente e vou voltar a reavê-la. Tá? A reavê-la. Quer dizer, ele estava falando de sua ressurreição. Então, ponto de número 2, Jesus ressuscitou. Então, nós vemos aqui a ressurreição. Eu coloquei, para ficar melhor entendido, eu distingui, eu separei desta maneira, que a redenção, primeiro, é o fundamento, depois é o sentido e a consolidação. É tudo isso que nós vimos até agora? Sim. Mas ele diz aqui, é o fundamento. Fundamento do quê? Da esperança, como nós estamos falando, tá vendo? Fundamento aqui. Então, a ressurreição, primeiro, é o fundamento, é a base, é o alicerce da fé, da esperança cristã. 2, ele é o sentido, a ressurreição é o sentido. Por quê? Veja, a ressurreição do Filho de Deus, o cristianismo não teria sentido. Lembra que eu falei lá no início da aula, né? dessa explicação? Então, o que é que faz sentido a tudo isto e destaca o cristianismo, como eu já disse, das demais religiões? É o quê? A ressurreição de Cristo. É a ressurreição de Cristo. Tá? Se você quiser olhar a grosso modo também, você vai ver que até hoje não existe uma religião que usa como dom também a ressurreição. Um dom que o Senhor dá, um presente que o Senhor dá à igreja, que, se for necessário, ressuscitar mortos. Que em meu nome, quando vemos em Marcos. Tá? Vamos mais adiante. Então, o que dá sentido, o que faz sentido? É o quê? É justamente a ressurreição. Está aqui, tá vendo? Sem a ressurreição do Filho de Deus, o cristianismo não teria sentido. Então, o que é que dá sentido ao cristianismo, como nós dissemos, é a ressurreição. E também diz que é a consolidação, porque é a demonstração do amor de Deus por nós. Quando nós falamos de algo que é consolidado, é algo que já está estabelecido. Tá? Levou-se tempo, pouco tempo, muito tempo, recursos, mas se consolidou. Tá? E aqui nós estamos falando da consolidação de um fato. Tá? O fato da ressurreição consolida o quê? O amor, a ideia de que Deus nos ama, o amor de Deus. Maravilha? Então, começamos assim aqui a introdução do ponto de número 2, Jesus ressuscitou. Então, quando olhamos para a ressurreição, é como se fosse aqui agora um resumo, uma síntese daquilo que nós falamos até agora. Então, a ressurreição é o fundamento, é o sentido e é a consolidação. A consolidação. Nós temos tudo aqui desde o princípio. Quando olhamos para o ponto de número 2.1, nós temos aqui o sepulcro vazio. Agora as evidências. Primeira evidência, um sepulcro vazio. Tá? E começamos por quem? Por Madalena. Tá bem? Dentre todas as mulheres, aqui no caso foi destacado, todas as mulheres que vão até o sepulcro do Senhor para preparar, porque na sexta-feira não dava tempo, porque no sábado o judeu ele não pode desempenhar nenhum tipo de trabalho. Tá? Então eles levaram, deixaram o corpo, colocaram, organizaram, obviamente, direitinho, bonitinho, no seu lugar ali e tal. Para quê? Para que passasse o sábado, passando o Shabá, o que acontece? Agora sim, nós vamos lá preparar, levar os perfumes, levar os lençóis, levar isto, tudo o que era necessário para preparar o corpo para o velório. Tá bem? Porém, quando Madalena chega, veja, ao ver o túmulo vazio, ela vai até João e Pedro. Obviamente aqui esse aqui se debruça sobre o peito de Cristo, né? Deita, e Pedro é Pedro. Pedro é o líder da igreja,
É ele quem vai ficar, é o Pedro. É o Pedro. Tá? Apesar de todos, é Pedro. Um espetáculo de crente, vamos dizer assim. Apesar das suas escorregadelas de vez em quando, mas Pedro ele tem as suas qualidades. Mas a ideia aqui, primeiro, Madalena chega e o túmulo está vazio. Podemos olhar duas coisas. Primeiro, as mulheres não conseguiriam rolar aquela pesadíssima pedra da boca do sepulcro. Quando elas chegam, o túmulo já está vazio. A pedra está revolvida, ela está removida, foi retirada. Tá bem? Vamos nos lembrar que nos sinóticos vai se falar de anjos, né? Assentados sobre a pedra, de anjos conversando, e até um determinado momento ela conversa com o próprio Cristo ressurreto, com o próprio Cristo ressurreto, aquelas mulheres que vão estar lá. Então, a primeira coisa, túmulo vazio. Mulheres não conseguiriam, não menosprezando, por favor, mas elas não teriam como rolar aquela grande pedra. E quando olham lá dentro, está vazio. Ela automaticamente ela vai falar com quem? Com a liderança da igreja. Tá? Ela chega em João e Pedro e diz, olha, o túmulo está vazio, não sei onde colocaram, retiraram ele de lá, perguntei, ninguém me responde. Tá bem? Então, nós estamos aqui no ponto de número, agora no ponto de número, o sepulcro vazio, 2122, João e Pedro chegam ao túmulo vazio. Veja que a ênfase está sempre no vazio. Tá? Na questão, ó, Pedro chega e o sepulcro está o quê? Veja, o sepulcro está vazio novamente. Ele continua vazio. Mas aqui nós temos uma história interessante. João e Pedro, eles correm. Obviamente que João é mais novo. Né? E João ele chega primeiro. Mas veja a questão de hierarquia. João chega no túmulo e para. Ele olha, vê que está vazio, mas ele não entra. Pedro faz o quê? Ele simplesmente nem breca. Do jeito que ele vem, ele já vai lá para dentro para constatar. Tá bem? Então Pedro chega, entra no sepulcro e vê os lençóis caídos. Quando vê o sepulcro vazio, João, tá bem? Aqui Pedro e aqui João crê. Agora João acredita que Jesus está vivo, quer dizer que Jesus ressuscitou. É outro outra coisa. Ressuscitou. Eu ia escrever ressurreição. Então, nós temos aqui duas evidências, num momento. Ó, a evidência de que Madalena ela vê o túmulo vazio. Volta, chama João e Pedro, avisa, eles vão até lá. Pedro entra no sepulcro e João vê o sepulcro vazio. Tá bem? Aqui nós temos, então, a partir desse momento, o que acontece? A credibilidade, porque é constatado um fato. Que fato é este? O túmulo vazio, Jesus Cristo ressuscitou como ele havia predito. Obviamente que agora vão começar, né, os burburinhos, tanto Pilatos e este, aquele, e os religiosos judeus. Não, diz que os soldados dormiram. Se o soldado dorme numa guarda, em qualquer sentido, ele vai passar hoje, nem tanto, mas no exército romano, nas legiões romanas, se um soldado, seja ele quem fosse, cometesse uma falha tão grande desta, ele seria executado. E hoje também, nós não execução, pelo amor de Deus, mas hoje nós sabemos que, dependendo da gravidade de quem estava sendo vigiado, ele vai sofrer uma investigação gigantesca. Por que você deixou? Você tem alguma coisa a ver com a fuga? Isto, aquilo outro. Vai ser um interrogatório gigantesco. Mas, como eles receberam muito e tiveram a garantia de que não seriam os soldados que estavam lá, que não seriam mortos, mais uma vez nós vemos peita, nós vemos suborno, houve suborno com Judas, ou Iscariotes, agora suborno com os guardas que estavam lá, vão ter que contar uma história totalmente diferente do que aconteceu, porém, para Madalena, Pedro e João, eles têm um fato que garante, né, a esperança cristã. Jesus Cristo ressuscitou, eles acreditam
na ressurreição de Cristo. Ponto de número 2, 3, a ressurreição de Jesus, o centro da mensagem cristã. Tá bem? Então, a ressurreição de Cristo é o tema central da mensagem, das boas novas. Qual é o tema? Ele ressuscitou, ele não está mais aqui. Da mensagem de salvação. Veja, vamos ler todo o que eu separei. Então, o tema central, tá? Aquele tema que deve fazer parte de toda a mensagem, que tem por objetivo salvação e justificação de todo aquele que crê, é o quê? É a ressurreição. Ora, as nossas mensagens não podem passar batido por este tema. Não pode. Ele deve ser o tema principal, central. Ele deve ser o eixo de toda a nossa mensagem de salvação e justificação para o pecador. Ela deve girar em torno da ressurreição de Cristo. Por quê? Como nós já dissemos, ele é o fundamento, é o sentido, é a consolidação e é a diferença das demais religiões. Jesus Cristo ressuscitou. Da mensagem de justificação, da salvação e justificação de todo aquele que crê. Então, quando nós pregamos as boas novas, que é uma mensagem... Veja, antigamente qual era a mensagem? Você é um pecador, a lei dizia isso, que você é um pecador, a lei dizia que você sucumbiria sob o peso do pecado, mas não lhe dava uma direção para sair, não lhe apresentava. As boas novas é diferente. Ela vai trazer toda esta questão sem minimizar a questão do pecado, porém trazendo o quê? Trazendo uma solução, trazendo a resposta, a saída para este caminho, para o inferno, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que todas as vezes que nós formos pregar, e devemos pregar todas as vezes, tendo como tema central, o tema das nossas mensagens, a salvação do pecador e a justificação do pecador, tá? Que são dois temas interessantíssimos dentro, né, da soteriologia, da doutrina da salvação, e também uma salvação através de uma justificação porque o justo ressuscitou, morreu e ressuscitou, então ele me justifica novamente. Nós vamos lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Por que esta paz ela aparece? Porque ele nos justifica. Olha, Pai, foi assim, assim, assim a vida dele. Mas até e agora eu estou como advogado. Então, o advogado me justifica para a salvação nele mesmo, em Cristo Jesus, como diz no capítulo 2 de João, o versículo de número 1, que nós temos um advogado. O advogado ele está justificando. Você nunca vai ver um réu conversando diretamente com o juiz, a não ser que ele seja interpelado para isso, ou ele seja arrolado como testemunha. Fora isso, ele vai ficar calado. Quem fala é o advogado. Tá? Naquele dia nós temos esta ideia. O Senhor é nosso advogado, ele é nosso juiz. Tá bom? Ali sim, na maneira certa. Ele é tanto advogado, justificador, juiz, ele é que vai fazer tudo. Mas ele está certo. Tá bom? É a maneira correta de fazer. Quando nós olhamos, então, para o ponto 2.3, falando do centro da mensagem cristã. Eu achei interessante isso aqui, porque hoje nós temos muitos temas de mensagens, né? Muitos temas. Muitos. Mas a maioria está divorciada da mensagem de salvação e de justificação. Alguns temas sumiram das nossas pregações, sumiram dos nossos púlpitos. O que nós temos hoje é só uma água com açúcar que massageia, que alegra e que as pessoas vão enganadas para casa, achando que realmente estão desempenhando um cristianismo verdadeiro e não estão. Ponto de número 3, as testemunhas da ressurreição. Então, dentro das evidências, nós tivemos aqui as evidências visíveis e físicas. Tá? Nós vamos ver Cristo, nós vamos ver o túmulo vazio e agora nós vamos ver as evidências, veja, das pessoas. Agora as pessoas, veja, as testemunhas da ressurreição. Quando falamos de testemunha, pode ser um fato.
pode ser um acontecimento, pode ser um desenvolvimento, podem ser pessoas, podem ser palavras. Tá? Nós só não podemos confundir testemunhas com testemunhos. Testemunho é o relato que a testemunha apresenta. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bem? Então, testemunha, e nós que temos uma tão grande nuvem de testemunhas, tá? Não são as pessoas, lá no capítulo 11 de Hebreu, não são as pessoas olhando para nós. Somos nós olhando para o passado. Aleluia! Somos nós olhando para a galeria da fé, para aquelas testemunhas. E aqui nós temos as testemunhas da ressurreição, tá? Para eu não animar demais e não passar muito tempo. Então, no ponto de número 3, ponto de número 3.1, nós temos aqui o seguinte: Jesus aparece a Maria Madalena. Então, Maria Madalena, ela é uma testemunha ocular. Esqueci metade da palavra, vai com o dedo. Uma testemunha. Ela aqui. Testemunha. Desculpa. Ela viu. Então, ela é uma testemunha ocular. Tá? Se você não viu, só teve relatos do fato, você é uma testemunha circunstancial, onde você tem, sei lá. Embora estivesse conversando com Jesus, ela não identifica. Isso é normal. Nós vamos ver os dois discípulos no caminho de Emaús, nós vamos ver muitas pessoas. Pedro não conhece, alguém olha e diz: Pedro, é o mestre. Aí ele simplesmente se lança dentro das águas do mar. Tá bem? Isto é normal porque, primeiro, estão tristes, suas visões estão embaçadas, tá? Circunstâncias impedem do reconhecimento. 2, eles estão com medo. 3, faz pouco tempo, agora eles estão perdidos. Tá? Mas veja, embora eu estivesse conversando com Jesus, ela não o identifica. Mas ela é uma testemunha, porque depois o Senhor se revela a ela, se revela também aos 2 discípulos. O Senhor vai se revela a Tomé, que não estava no dia, vai se revelando, o Senhor vai se mostrando, as pessoas vão o reconhecendo. Tá bem? Quando nós falamos aqui no ponto de número 3, que é as testemunhas da ressurreição, então primeiro nós temos aqui Maria Madalena. Tá bem? Ela foi uma das primeiras testemunhas do túmulo vazio e agora ela conversa com Cristo. Ela é uma testemunha da ressurreição. Ela não vê só o túmulo vazio, mas ela vê aquele que estava dentro do túmulo. Agora ressurreto, e nada e nem ninguém o impede de ser Deus, de fazer aquilo que ele deveria estar ainda cumprindo. Nós vamos ver até lá nos 50 dias e tal, né? E eu dou risada que eu escuto às vezes, tem um cidadão que ele fica tentando provar que Jesus Cristo é mentiroso, e ele usa esse fato de Jesus Cristo falar que não sabia, né? Só que a exegese dele, a interpretação bíblica dele é horrível, sabe? Ele tenta fazer tudo isso. É um cidadão que tem um desses canais que eu só passo, dou risada e nem perco meu tempo assistindo. Porque é uma pessoa que não tem base, não tem nenhum tipo. Logicamente, mas tem muitos seguidores. Óbvio, os outros inimigos de Cristo, que também não tem como refutar tudo isso que nós estamos falando. O que eles fazem? Eles se unem, eles se ajuntam para tentar fazer com que seja ridicularizada a questão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A cristologia bíblica, a salvação, o cristianismo, mas não passa de um boçal. Infelizmente, desculpa a palavra, eu não deveria ter citado isso. Me desculpem a palavra, me perdoem até o cidadão, se alguém dos amigos dele, me perdoem a palavra, o peso da palavra.
Tá bem? Então, nós temos aqui as testemunhas. Primeiro, nós temos Maria Madalena, que é a testemunha também do sepulcro vazio. No ponto de número 3:2, nós temos Jesus aparece aos 12, a 10 dos 11 discípulos. Por que 10 de 11? Se Jesus está ressuscitado, Judas Iscariotes está morto. Matias ainda não é escolhido. E Tomé não está lá. Por isso, 10. Então, sem Judas, ficaria 11 com Tomé. Tomé não está no momento. Então, aparece a 12, a 10 dos 11 discípulos. Tá bem? E o interessante que nós vemos é isso aqui, que eu destaquei. Os discípulos estavam reunidos a portas fechadas, porque estavam com medo dos judeus. Foi o que eu disse lá no princípio. É até aceitável a ideia das pessoas estar próximas de Cristo, conversando no caminho de Emaús, conversando com ele no horto, confundindo com o hortelão, e assim sucessivamente. Porque, veja, eles estão apavorados, eles estão assustados, eles estão com medo. Porque agora Jesus Cristo não está mais com eles. E agora todo o ódio dos anticristãos, do anticristianismo, vai se voltar contra quem? É óbvio, contra os cristãos. Contra os cristãos. E eles estão escondidos. Eles estão escondidos. Até um determinado momento. Até um determinado momento, que eu vou juntar com o ponto número 3:3 para nós encerrarmos, Jesus aparece aos 11 discípulos. Agora sim. Bem, aqui nós temos, então, a revelação. Para eles não temerem. Não temam, estou com vocês. Aqui o Senhor se revela aos 10. No ponto 3, nós vemos aqui, foi nesta aparição, mas outra aparição de Jesus, que Jesus consumou a descrença, ou censurou a descrença de Tomé. Tá bem? Porque era necessário todo este trajeto, todo este caminho, todo este desenvolvimento, porque nós estamos falando de algo que vai trazer segurança e fundamento para a esperança cristã. E essa esperança cristã ela vai ser pregada massivamente, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Obviamente que esta esperança não pode haver dúvidas. Davi, num determinado momento, ele olha para os céus e diz: não me deixe confundido na minha esperança. E nós precisamos nos preocupar com isso. Veja que todo este relato, todos estes fatos, ele tem como uma de suas finalidades o quê? Veja, o alicerçar, o dar segurança, o dar fundamento para a esperança. Qual é a esperança? O que é que nos traz tudo isso? É a ressurreição. E a ressurreição, como nós vamos ver, é o tema central. Agora, como eu vou falar de algo seguramente, sabe? Eu vou falar de algo com muito fundamento, com muita propriedade, se eu ainda sou descrente, tá? Vamos pegar essa parte por hora de Tomé. Se eu ainda sou descrente, tá bem? Se eu ainda tenho medo, se eu ainda não consigo identificar a voz do meu Senhor. Então, o que me faz isso? O que me ajuda a identificar o meu Senhor? O que espanta ou reprime o medo? O que é que manda embora a descrença? Veja, é a ressurreição. O que é que tira tudo aquilo? Segurança e fundamento. Quando eu tenho segurança, quando eu tenho base, certeza daquilo que eu estou falando, eu estou seguro daquilo que eu estou falando e do que eu estou vivendo, obviamente, será fácil identificar de quem eu estou falando. Será fácil vencer o medo. E será fácil ser crente. Ou mandar embora a incredulidade. Tá bom? E então nós falamos sobre a vitória sobre a morte. Jesus ressuscitando Lázaro. E, obviamente, no decorrer, nós temos a sua própria ressurreição. Tá? Não confundindo. A ressurreição de Lázaro, vamos lembrar, ele ressuscita no mesmo corpo, tá bem? E depois, assim como os outros também, eles voltam a sucumbir ao peso da morte.
agora em Cristo Jesus, mas fiados na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que garante a nossa esperança cristã. A nossa esperança cristã. Tá bem? E veja, acho que eu pulei aqui, mas não é algo que vai no ponto de número 3, então vamos encerrar com ele. O ponto de número 3 na introdução, ele diz as testemunhas da ressurreição. Quer dizer, são testemunhas da verdadeira ressurreição, confirmando como fundamento da fé cristã e da proclamação do Evangelho. Então, eu preciso destes testemunhos. Eles foram testemunhas para dar testemunho da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles vão apresentar os fatos. Os fatos. Amém? Que Deus nos abençoe. Passamos alguns minutos aí, segundos, né? Minutos daquilo que eu havia previsto, mas que Deus nos abençoe. Tá bom? Esta lição vai ao ar no dia 11, né? No dia 14 de setembro de 2025, mas na lição que eu vou... É Dia Nacional de Missões, dia 14 de setembro. Dia Nacional de Missões, tá bom? Depois nós teremos o Dia Mundial de Missões. Maravilha? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. E vamos ficar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.